Fala, beleza, pessoal? Mais um dia estamos aqui para o estudo da lição. E hoje, lição de quarta-feira. Eu vou só dar uma olhadinha aqui, mas realmente, de fato, está tudo certinho. Vocês estão conseguindo me ouvir? E hoje, lição de quarta-feira. Mas antes, né, de a gente de fato estar iniciando como dia de prática, vamos fazer a nossa oração. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando a Sua palavra, Senhor. Temos muito a melhorar, muito a realmente se entregar nas mãos do Senhor, e mesmo assim o Senhor, com a sua infinita misericórdia, tem nos ajudado. Fica, por favor, com cada um de nós, nos guiando e nos mostrando o caminho certo, Senhor, que é somente o Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Que o Espírito Santo possa ser o nosso professor agora, que possamos entender a palavra somente através do entendimento que ele vai nos dar, da iluminação. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, estamos aqui plenamente em quarta-feira, 1º de julho, momento hipertexto. E inicia-se dessa seguinte maneira. Nessa semana, estamos revendo relatos importantes dos últimos dias de Jesus aqui na Terra, antes de sua morte. A Bíblia nos apresenta personalidades marcantes como Lázaro, Maria, Marta, Simão, Judas, Caifás, Filipe, André e as multidões. Cada uma delas reage de maneira diferente à presença de Jesus. Quando você estiver com sua classe no próximo sábado, explore a trajetória dessas pessoas, o que suas atitudes revelam sobre a adoração, fé, amor e missão. Quais lições práticas podemos extrair de suas escolhas, palavras e silêncios? Ao olhar para o seu dia a dia, qual dessas pessoas mais representa você? Como as passagens a seguir nos ajudam a compreender melhor os acontecimentos e ensinos de Jesus após a ressurreição de Lázaro, preparando seus seguidores para a morte. Aí temos aqui três tirinhas para a gente poder ver, né? Três linhas amontoadas de verso, né? Bem, vamos lá. E claro, né, que é a rede semântica. Bem, a primeira coisa, né, que eu gostaria de estar comentando um pouco é sobre o trecho que acabamos de ler em si. Quando a gente olha um pouco o final da vida de Jesus aqui na Terra, antes de ele ser crucificado, a gente vê de fato uma grande diferença entre os discípulos, Marta, Maria, né? Obviamente, claro, os fariseus, a multidão, cada um age de um jeito, e eu achei interessante, né? Como a lição acabou colocando aqui, né? Que uma das formas de reagir é o próprio silêncio, né? Às vezes, no dia a dia, nós negligenciamos a nossa parte, ou até mesmo fazemos o que Jesus nos pede exatamente através do silêncio. Você pode adorar a Deus no silêncio, ao mesmo tempo que você pode negligenciar a sua fé através do silêncio, né? E principalmente hoje, onde é tudo relativo, onde as pessoas elas se ofendem muito fácil, acaba sendo muito simples de um ponto de vista humano você acabar se escondendo através do silêncio, né? Então isso foi algo que eu achei bem interessante, e que possamos usar ele para o bem, né? Quantas vezes, quantas brigas não podem ser evitadas, discussões, maus testemunhos, ao simplesmente a gente estar em silêncio, né? E aqui pede para a gente ler algumas passagens. Vamos aqui primeiramente, peço que você pegue a sua Bíblia para Marcos 8, 31 a 33. Vai falar um pouco sobre preparando seus seguidores para a morte. Vamos lá, Marcos 8, 31 a 33. Diz exatamente o seguinte:
Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então aqui a gente vê que Jesus, ele prediz a morte dele, explica o que vai acontecer claramente, sem símbolos, sem parábolas, sem arrodeios, né, falando com a nossa linguagem, e mesmo assim, né, os discípulos, eles negam, né, tanto que Pedro, ele vai e realmente fala, Senhor, não precisa ser assim, não, isso daí tá errado, e aí Jesus vai e repreende ele, né, repreende, né, quando a gente fala, né, que Jesus fala, repreende-te, Satanás, né, necessariamente é uma maneira pejorativa de ofender Pedro, não. Na realidade, o que ele estava fazendo ali era simplesmente expor de forma clara que aquele não era um pensamento de Deus. Era um pensamento satânico, era Satanás que estava ali por trás para que ele negasse, né, o propósito que ele veio. Jesus veio exatamente para morrer por nós, e se isso não acontecesse, o próprio Pedro, o próprio cada um de nós que estamos aqui hoje, não teríamos acesso à vida eterna, ao perdão de Deus. E aqui em Marcos 9, 30, 32, diz exatamente o seguinte: E tendo partido dali, passavam pela Galiléia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Ou seja, né, eles estavam com receio de perguntar para Jesus o real significado, mesmo Jesus falando abertamente o que iria acontecer. E o mais doido, podemos assim te dizer, é que Jesus já estava predizendo que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar, né? Que ele iria realmente voltar dos mortos. E quando a gente tem esse contexto, principalmente depois da ressurreição de Lázaro, fica nítido e claro que assim, Jesus, ele ressuscitou um morto, né? Então assim, ele, né, com certeza era alguém que a morte não tinha poder sobre ele. Ele era alguém diferente, ele era de fato o Messias, né? E aqui quando a gente vai para o capítulo 10, versos 32 a 34, diz exatamente o seguinte: Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos, e esses se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levá-los à parte, os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhes deviam sobrever, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas, e condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. E hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Esse verso é até mais impactante, né? Porque, né, por mais que diga que ele iria ressuscitar, ele diz que eles iriam açoitá-lo, cuspir nele, escarnecê-lo, né? Isso mostra mais uma vez o amor que Jesus tem por cada um de nós. O quão absurdo, né, seria eu e você falarmos isso, já pensou? E mesmo sabendo do futuro, mesmo sabendo que ele não merecia, ele fez por amor. E isso muda tudo, né? Quando a gente vai pra rede semântica aqui, a palavra que tá aqui é entrega, né? E não tem melhor palavra pra gente colocar ao lado do que amor, porque tudo isso foi feito por amor, né? Talvez algumas pessoas poderiam colocar, contar aqui em cima, missão, mas pra mim amor é o que mais realmente a gente pode estar colocando. É algo muito, muito
pesado, né? Enfim, e aqui agora, pra gente poder. Tá indo, a gente vai pular essa partezinha e vamos aqui direto para Hebreus 2, verso 10. Vai falar um pouquinho sobre vencendo Satanás na cruz. Hebreus, capítulo 2, verso 10, diz exatamente o seguinte: Porque convinha que aquele por cuja e quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Que verso bonito. Representa exatamente o que de fato aconteceu, né? Aquele por quem todas as coisas existem, Jesus, foi conduzindo muitos filhos à glória, né? E aperfeiçoou por meio do sofrimento dele o próprio autor da salvação. Né? Jesus é o autor da salvação, né? E aqui quando a gente parte para Apocalipse 12, verso 10, disse exatamente o seguinte: Então ouvi grande voz do céu, proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois todo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Então é isso, né? Um dia Jesus, ele vai proclamar o reino dele, o reino de Deus, sua autoridade, e lá no céu não vai existir mais o acusador. Não vai existir mais Satanás, nem morte, nem dor, nem choro, como a gente leu em algumas lições passadas. É isso. A minha palavra aqui é amor. Para mim não tem palavra mais próxima, né? Que a gente possa estar colocando de entrega. E agora, para finalizar, vamos estar fazendo uma breve oração. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar aqui estudando a palavra. Que o Senhor possa estar comigo, com a minha família, possa estar com cada um que está aqui, estudando a Sua palavra, Senhor, em tantos outros lugares, que possamos aprender mais sobre Ti. O Senhor é amor, o Senhor se entregou por cada um de nós, o Senhor falou o que iria acontecer aos seus discípulos e mesmo assim, Senhor, eles negaram porque, de fato, a morte é algo ruim. Mas eis a questão: o Senhor venceu a morte. Fica, por favor, conosco, com cada um de nós. Nos dê um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém.